Olá, quero dizer que é muito bom estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Hoje iremos abordar um tema muito pertinente para quem trabalha na área laboratorial, que é hemostasia e coagulograma. Não tem como a gente falar em laboratório sem pensar no exame clássico do coagulograma. E no decorrer do estudo nós iremos observar que alguns conceitos hoje foram modificados. Algumas prescrições, algumas solicitações sofreram algumas alterações com relação ao coagulograma. Quando você fala de um tema, como por exemplo o nosso hoje, hemostasia e coagulação, a gente tem que pensar no que significa hemostasia. Então, o que é o sistema hemostático? Nada mais a hemostasia, nada mais é do que a manutenção do sangue na sua fluidez, ou seja, na sua forma líquida, na sua forma fluida, que possa favorecer o transporte, os mecanismos de atuação do sangue por todo o organismo. Então, sem o processo de hemostasia, não existiria um mecanismo de atuação. Então, para que ocorra uma hemostasia completa, nós contamos com vários fatores, dentre eles os fatores da coagulação. Então, são as nossas proteínas que estão inseridas no sangue que ali está fluindo. Quando se tem um equilíbrio homeostático, sabemos que existem fatores coagulante e anticoagulante, que vão atuar como uma balança, uma balança daquela de prato, anticoagulante e coagulante, para manter o equilíbrio. Esse equilíbrio é a hemostasia, o equilíbrio hemostático, produzindo assim a fluidez dos elementos sanguíneos dentro do sangue, promovendo a fluidez sanguínea. Hemostasia e mecanismo. Basicamente são três mecanismos para o sistema da hemostasia. Primeiro, a gente sabe que existe um mecanismo extravascular. Nesse mecanismo extravascular está incluído a constituição elástica dos tecidos da periferia dos vasos. Então, se a constituição daqueles vasos ele é de forma fisiologicamente normal, então ali vai ter os fatores atuantes, vai ter o mecanismo extravascular, que irá induzir o processo de formação da hemostasia. Nós temos também os vasculares, que esses daqui dependem da elasticidade do tônus da parede do vaso. E os intravasculares, que são as substâncias envolvidas no processo de coagulação do sangue. Então, todas essas substâncias que estão ali envolvidas, elas fazem parte do intravascular. É basicamente isso, gente. A gente pensar, existe o extravascular, que está, após o vaso, a parede do vaso. E existe o vascular, que é o tecido vascular propriamente dito. E existe o intravascular, aquele que está inserido. Então, vamos lá. O extravascular, que inclui a constituição e elasticidade dos tecidos da periferia dos vasos. Nós temos vasculares, que está diretamente relacionado à elasticidade e o tônus da parede do vascular. E ainda tem os intravasculares, que são aquelas substâncias que estão inseridas dentro do próprio vaso. Ou, melhor dizendo, que estão circulantes dentro do próprio vaso. Hemostasia e coagulação, teoricamente, para se estudar melhor, para se explanar melhor, ela é subdividida em dois sistemas, que seria o sistema extrínseco e o sistema intrínseco. Hoje já se fala de via intrínseca e via extrínseca, como também da via comum. O sistema extrínseco ele é formado pelos fatores que estão dentro do plasma, que estão inseridos no plasma, que é o fator 12, fator 11, fator 9, fator 8, fator 5 e o fator 10. Lembrando que esses dois fatores, a gente vai ver que ele está inserido tanto na via intrínseca como na via extrínseca. Além do cálcio e plaquetas. E o sistema extrínseco, nós temos os sucos tissulares, que ativam o fator 7, fator 5 e o fator 10. Gente, isso aqui a gente vai mais na frente, quando chegar um determinado período da nossa disciplina, nós iremos deter apenas a cascata da coagulação. Isso daqui é apenas para vocês terem uma explanação e saber que o sangue está fluido porque existe um equilíbrio, o equilíbrio homeostático. E não existe hemostasia sem coagulação, ok?
Então, o mecanismo homeostático basicamente se dá dessa forma. Ó, tem um estímulo, o vaso é lesado, né? Aqui, a ruptura, na hora que o vaso é lesado, a ruptura dos elementos sanguíneos. De repente, aqui chega as nossas plaquetinhas. Preste bem atenção aqui, nesses pequenininhos são as plaquetas. O princípio da hemostasia primária. As plaquetas, elas vão aderir à parede do vaso. Em seguida, vão se agregar. Quando elas se agregam, ali vem o nosso fibrinogênio. O fibrinogênio junta ali com as nossas plaquetinhas, através de pontes, né? Faz a ligação e aí chegam os fatores da coagulação, tá? E aqui a coagulação se completa até a formação da fibrina e o processo de degradação da fibrina. Quais são os elementos que estão envolvidos? A tromboplastina, mais o cálcio, a protombina, que vai se transformar em trombina, isso também eles estão direcionados à via comum. A ação da protombina sobre o fibrinogênio, fibrinogênio que no final vai se transformar em fibrina, e a rede de fibrina que impede a saída do sangue. Isso aqui é a nossa coagulação, tá? Sistema hemostático primário, secundário e a coagulação. É um assunto um pouco complicado, mas que no decorrer vocês vão observar que na prática se faz necessário a gente fazer essas abordagens de fatores. Porque vocês no dia a dia de vocês vão se deparar com solicitações. Por exemplo, fator 5. Você tem que pelo menos ter noção. O que é o fator 5? Onde é que ele está? Ele está envolvido na coagulação sanguínea, na cascata. Então, se ele está envolvido na coagulação sanguínea, na cascata, todos os fatores da coagulação são colhidos no sangue com citrato de sódio. Então, vou colher com citrato de sódio, tá? Antigamente, quando existia o sistema SUS, alguns exames, o SUS não tinha uma tabela específica de preço. Aí, para isso, se criou o termo coagulograma 1, coagulograma 2. Coagulograma 2 e coagulograma 1 hoje não existe mais. Hoje os médicos, né, a medicina, graças a Deus, avançou bastante e não existe mais isso, coagulograma 1, coagulograma 2. Mas por que eu estou abordando com vocês? Porque alguns médicos mais antigos ainda prescrevem. E eu não quero que vocês se deparem com a situação dessa numa solicitação coagulograma 1 e não saiba que exames fazer. No coagulograma 1, como o SUS não pagava o TP e TTPA que estavam inseridos no coagulograma 2, só era realizado TS, TC, RC, PL e plaquetas. Mas, professora, o que é o TS? O TS nada mais é do que o tempo de sangria. TC, tempo de coagulação, RC, retração do coágulo, PL, prova do laço e plaquetas. Como o SUS não dava, as pessoas eram induzidas a fazer apenas esses exames e ficava de fora o coagulograma 2. Quando muito, se o médico solicitasse separadamente coagulograma 1 e 2, a pessoa fazia o TP e TTPA por conta própria, pagava particular. No entanto, passou a denominação a ser apenas coagulograma. Então, no coagulograma se deveria fazer todos esses exames. Hoje, recentemente, observou-se que TS, TC, RC e PL são exames estritamente influenciáveis pela ação técnica. Então, a maioria dos médicos não estão mais considerando TS, TC, RC e PL. Ele só solicita coagulograma e só quer que seja realizado TP e TTPA. Por quê? Porque o TP e o TTPA, ele vai me dar visão da via intrínseca e da via extrínseca, certo? E as plaquetas
da hemostasia primária, porque a gente viu lá naquela figurinha passada, se vocês lembrarem, né? Essa figurinha aqui passada, que quem primeiro chega aqui na hora da ruptura dos elementos são as nossas plaquetas. Lembrando, gente, que eu vou deixar uma aula só sobre plaquetas, porque embora não seja considerada células, são fragmentos celulares, são fundamentais na constituição sanguínea e elas são as primeiras que chegam aqui. Elas primeiras se aderem, elas se agregam, formam pontes de fibrinogênio, com o fator de Winterbrand também, e aí elas vão dar o processo de coagulação, que é aí onde chegam os nossos fatores da coagulação, certo? Então, elas são fundamentais. Lógico, vou colher um coagulograma. Quais tubos eu devo ter em mãos? Primeiro, você tem que dosar as plaquetas. Se lá no laboratório que você trabalha, ele faz o exame qualitativo, por exemplo, lá a coleta é realizada e você executa o esfregaço na hora da coleta, então você tem que fazer o esfregaço sanguíneo, você tem que ter um tubo com EDTA para a contagem das plaquetas e você tem que ter o tubo com citrato, certo? Esse é o referencial novo hoje na medicina, o que se adota é isso. Mas tem alguns médicos que exigem que faça o TSTC. Então, para isso, eles têm que solicitar a parte TSTC. Ok? Agora, é lógico que isso vai depender do laboratório os quais vocês forem inseridos. Vai depender da gestão do laboratório, qual a política interna que ele adotou. Lembrando que, embora o TS seja o único exame, né, que veja a função plaquetária, porque ele é o único que vai nos dar a função plaquetária, ele é muito impreciso, porque depende todo de uma técnica. Certo? Por isso que alguns médicos nem querem solicitar, nem solicitam mais. Só para a gente dar uma... Só para a gente ter noção, pessoal, o tempo de sangria, ele é realizado, se você chegar na maioria dos laboratórios, pelo método de Duke. O de Ive é também conhecido, e alguns autores até mencionam que ele é o de melhor escolha, porque a influência é menor. No entanto, ele tem que ter uma lanceta específica, você tem que verificar a pressão do paciente, tem que deixar em 40 milímetros de mercúrio. Então, é todo um constrangedor. Hoje, o mais usado é o método de Duke, que é aquele TSzinho que você faz a incisão com a lanceta na orelha do paciente. Alguns mencionam que o ideal é fazer no dedo, certo? Mas outros questionam, porque se eu fizer no dedo do trabalhador braçal, consequentemente vai sofrer a interferência vai ser maior. Mas alguns autores preconizam que seja realizado no dedo e não no lóbulo da orelha. Mas a maioria dos laboratórios executa no lóbulo da orelha. Faz a incisão e passa o papel filtro abaixo da incisão, de 30 em 30 segundos. Então, se você recebe um TS de 1 a 3, isso significa que ele está nos seus valores normais. Tempo de coagulação, o método de Lee-White. Gente, tem alguns autores que mencionam que o valor normal dele é de 5 a 11. Outros mencionam ser de 4 a 10. É um método, esse daqui, ele é totalmente dependente do técnico. Para realizar o TC, o ideal seria ter um banho-maria no posto de coleta. Na grande maioria não tem. O tubo teria que estar em temperatura corpórea, pelo menos 37 graus. Você colocaria o tubo no banho-maria e colocar 1 minuto. E a cada minuto, no caso, você teria que colher 2 tubos. Esses 2 tubos teriam que ser tubos de vidro, porque a gente sabe que o vidro ele é ativador natural da coagulação.
Então, hoje, para se comprar tubo de vidro está uma grande dificuldade devido às normas de biossegurança. É todo um aparato. Colocaria 1 ml em 2 tubos e a cada 1 minuto ir olhando. 1 minuto, olhei o primeiro tubo. 1 minuto e 30 eu ia olhar o segundo tubo. Com 2 minutos eu ia olhar o outro tubo. E assim sucessivamente. A cada minuto eu olharia o tubo. Depois juntaria os dois valores e daria minha média. Lembrando que esse tubo tem que ser invertido no ângulo de 90 graus, para você ver se realmente ele fez a coagulação. A retração do coágulo também é outro que é totalmente dependente da técnica. O método de Merck-Fallon é um método quantitativo que se usava antigamente esses tubinhos aqui, ó, cônico, alguns chamam de tubos de Falcon, mas ele não chega a ser tubo de Falcon porque ele tem uma abertura diferenciada. São tubos graduados, certo? Usava-se uma rolha e um ferrinho, um arame aqui. Colocava 5 ml de sangue do paciente. Veja quantas ferramentas você tinha que ter, né? Primeiro, um volume exagerado de sangue, que é 5 ml. Depois você tem que disponibilizar desses tubos. Esses tubos, eles são tubos de vidro. Hoje ninguém encontra mais no mercado. Depois fazer essa invenção aqui, né? Uma rolha de cortiça, colocar um ferrinho. Muita gente usava até um clipe. Depois colocava os 5 ml, colocava o ferrinho dentro e colocava esse tubo 1 hora no banho-maria. Depois de 1 hora, se retirava o coágulo. Tá vendo o coágulozinho aqui formado? Tirava o coágulo, ficava a parte líquida e se fazia a regrinha aqui pela fórmula, a qual é o seguinte: a retração do coágulo vai ser igual ao T, que seria a parte do soro, né, a parte do volume do sangue, o sangue total desse paciente, no caso, menos o soro, a parte de soro, dividido pelo o sangue total vezes 100, menos o hematócrito. Então, era extremamente, assim, trabalhoso. Fora isso, você poderia ainda jogar uma regrinha de 3 simples aqui, que resolveria para não estar usando a fórmula. Você botava 5 ml, estava para os seus 100%, que aí você já obtinha o resultado total. Assim como o valor, por exemplo, eu tirei o coágulo, ficou 2,5 de soro. Se ficou de soro lá, se ficou 2,5 de soro, então 5 ml está para 100%, assim como 2,5 está para 6. O meu resultado da minha retração seria 50%. Então, são regrazinhas que a gente utilizava no dia a dia. Hoje em dia não se usa mais. Hoje em dia, quando se solicita a retração do coágulo, se utiliza o método qualitativo, que é o quê? Colocar 1 ml de sangue no tubo de vidro e levar para um banho-maria. E após 1 hora, fazer a leitura, se retraiu ou se não retraiu, certo? Se está normal-retrátil ou não retraiu, certo? Então, são técnicas totalmente em desuso. A prova do laço, ou prova de resistência capilar, foi muito usada, gente, principalmente com o advento da dengue. Então, muitos médicos usavam para auxílio da dengue. Também é uma prova que depende basicamente da técnica. E fora isso, a maioria das pessoas fazem erroneamente. A maioria do pessoal por aí faz o seguinte: pega o braço do paciente, garroteia, bota o garrote lá e marca 5 minutos. E a gente sabe que a técnica não é assim. Se você for pelo método de Hopen Lee, o que é que ele relata que deve ser feito? Você vai verificar a pressão do paciente, fazer a média entre a sistólica e diastólica e deixar suflado durante 5 minutos naquela média. Ou seja, se o cara tem uma pressão de 12/8, somando as duas dá 20, dividido por 2, 10. Então, eu vou deixar o manguito lá em 10 unidades de mercúrio. E ali eu fico observando. E fazer a leitura das petequias, de acordo com o tamanho e a quantidade, nas quais, se for pequena, acima de 50
seria positivo e o grau de positividade vai aumentando de acordo com o tamanho da peteca. É um exame super trabalhoso, totalmente dependente da técnica, ou seja, técnicas mal elaboradas são executadas frequentemente, por isso que a maioria dos médicos desistiram de solicitar. São raros os casos que ele solicita. Até porque existem exames, gente, quando você fala desses exames que dependem da técnica, existem exames mais sensíveis que vai nos dar subsídios melhores para o diagnóstico do paciente, um diagnóstico mais preciso. Né? Não há necessidade de estar expondo ao paciente e aos efeitos de uma ação técnica, tendo em vista que há exames complementares que são superiores aos resultados na obtenção do diagnóstico que se deseja chegar. Só para vocês terem um exemplo da cascata da coagulação, aqui quando existe o sistema intrínseco e o sistema extrínseco, né? O sistema após a lesão do vaso, então isso aí vai sendo degradativamente acompanhado pelos fatores. À medida que tem a lesão do vaso, isso vai sendo tipo uma cascata mesmo, por isso cascata da coagulação. Esse modelo aqui é o clássico, esse é o clássico. Hoje muitos já relatam que a cascata da coagulação já não deve mais ser definida dessa forma, e sim com fase de amplificação, de propagação, de finalização, não necessariamente colocando os fatores, mas só para vocês conhecerem e saberem que existem esses fatores. E quando forem solicitados, se faz necessário que vocês tenham conhecimento, que são fatores que estão inseridos na cascata da coagulação. Essa daqui já é uma cascata mais recente, né? Aquele esboço lá é bem clássico, mas esse daqui já é mais recente. Veja que aqui ele já aborda os fatores ativados, né? Já direciona. Aqui já tem a lesão do vaso e o fator tissular. Aqui já tem o fator de Windebrandt, né? Que está presente na cascata da coagulação também, no processo de formação, juntamente com o fibrinogênio nas pontes de agregações, favorecendo. E aqui tem a parte também da via comum, que seria a via que está inserida nas duas, na via intrínseca e na via extrínseca, quando tem a protombina e a trombina. E por último, a degradação do fibrinogênio, aqui a transformação da rede de fibrina e a fibrogênese, que nesse daqui ele não está bem contextualizado não, mas quando ocorre todo o processo da coagulação. Só para a nível de conhecimento, eu gostaria que chame a atenção a vocês que existem alguns autores que mencionam hemostasia primária e hemostasia secundária. Hemostasia primária é na hemostasia primária ocorre a estanca do sangue, o sangue estanca. Quando é que o sangue estanca? Quando ocorre a presença da ação das plaquetas. Lembram que eu falei para vocês? As plaquetas chegam, elas vão se aderir, elas vão se agregar naquele orifício ali que foi lesionado, e ali vão formar o tampão plaquetário juntamente com o fibrinogênio que vai interligar essas pontes. Então ali se dá estanca do sangue na hemostasia primária. Quem participa na hemostasia primária, a gente vai ver que tem uma resposta do vaso e uma resposta plaquetária também. A hemostasia secundária também, que evita o ressangramento. Quando é que ocorre essa hemostasia secundária? Quando, depois de formado aquele tampão plaquetário, ali vem os fatores da coagulação. E a cascata da coagulação entra em ação, formando a rede de fibrina. E isso aí seria a hemostasia secundária. Pessoal, esse é o meu recado por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Qualquer coisa, o meu canal é esse, Simona Araújo. Vocês podem mandar as perguntas, que eu estou aqui disponível a tirar toda e qualquer dúvida. Tenham uma ótima semana, sucesso, muita paz, muita luz.